Se você é cruzeirense de verdade e não quer perder nenhuma das grandes viradas que podem acontecer dentro da Toca da Raposa, já começa esse vídeo fazendo uma coisa muito importante. Se inscreva agora no canal e ative o sino das notificações, porque aqui a gente traz bastidores, revelações e informações que podem mudar completamente o futuro do Cruzeiro. E a notícia que começou a circular nas últimas horas é simplesmente daquelas que fazem qualquer torcedor parar tudo para prestar atenção. Respira fundo, porque o que começou a surgir nos bastidores do futebol brasileiro nesta terça-feira pode ser o início de uma mudança gigantesca no Cruzeiro. Uma história que começou de madrugada quase silenciosamente, mas que rapidamente ganhou força, gerou especulação, causou debates entre jornalistas e principalmente deixou a torcida completamente em alerta. E o mais curioso é que tudo começou longe de Belo Horizonte. Tudo começou no Rio de Janeiro. Quando ninguém esperava, quando a maioria dos torcedores ainda comemorava resultados recentes e pensava que o cenário estava tranquilo, uma bomba explodiu no Flamengo. A madrugada foi marcada por uma decisão surpreendente. O clube carioca decidiu encerrar o ciclo de um nome que até pouco tempo atrás era visto como uma grande aposta para o futuro do futebol brasileiro. Felipe Luiz estava oficialmente fora do comando do Flamengo. A notícia pegou muita gente de surpresa. Afinal, estamos falando de um treinador jovem, um ex-jogador extremamente respeitado, com passagem por grandes clubes da Europa e que vinha sendo apontado por muitos como um dos técnicos mais promissores da nova geração. Mas o futebol é impiedoso. Os resultados recentes não agradaram. O ambiente interno começou a ficar tenso e, segundo relatos que começaram a surgir nos bastidores, a relação entre treinador e diretoria já não era mais a mesma. O desgaste foi crescendo, as cobranças aumentaram, e no meio da madrugada, veio o comunicado oficial que mudou completamente o cenário. Felipe Luiz estava demitido. Mas se você acha que a história termina aí, é justamente agora que ela começa a ficar ainda mais intrigante. Porque poucas horas depois da saída do treinador, outra movimentação inesperada aconteceu. O Flamengo, de forma extremamente rápida, encaminhou um acordo com um nome que tem uma ligação curiosa com a história recente do Cruzeiro. Leonardo Jardim. Isso mesmo. O treinador português, que em diferentes momentos já foi especulado no futebol brasileiro e sempre despertou o interesse de clubes importantes, acabou sendo escolhido para assumir o Flamengo. De acordo com informações que começaram a circular entre jornalistas e portais esportivos, o português deve assinar contrato até dezembro de 2027 e já poderia comandar a equipe na final do Campeonato Carioca. Esse movimento foi rápido, direto e praticamente inesperado. Mas foi justamente essa movimentação que abriu um novo capítulo nessa história. Porque quando um treinador importante fica livre no mercado, todo o cenário do futebol muda. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas horas seguintes à demissão de Felipe Luiz, bastidores começaram a se movimentar. Empresários, dirigentes e intermediários começaram a fazer contatos. O nome do treinador passou a ser discutido em diferentes clubes, tanto no Brasil quanto fora do país. E foi nesse momento que o Cruzeiro apareceu no radar das especulações. Antes de qualquer coisa, é importante entender o contexto que o Cruzeiro vive neste momento. O início de temporada de 2026 não tem sido exatamente tranquilo. Mesmo com um elenco competitivo e com grandes expectativas da torcida, algumas partidas geraram críticas, dúvidas e debates. O trabalho de Tite, que chegou cercado de expectativa e esperança, ainda busca uma estabilidade maior dentro de campo. Houve jogos em que o Cruzeiro mostrou força. Houve momentos em que a equipe apresentou futebol convincente. Mas também existiram partidas que deixaram a torcida preocupada. E nos bastidores, isso sempre gera pressão. Inclusive, segundo relatos que começaram a circular nos últimos dias, o treinador chegou a viver um momento delicado no clube. Existia uma expectativa muito grande em relação à classificação para a final do Campeonato Mineiro. Caso o resultado não viesse, a situação poderia se complicar bastante. A classificação veio, mas a tensão não desapareceu completamente. E é justamente nesse cenário que uma pergunta começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro. E se o Cruzeiro resolver olhar para o mercado? E se a diretoria decidir fazer uma mudança? E é nesse ponto que o nome de Felipe Luiz começa a entrar na história. Segundo informações que começaram a aparecer em portais esportivos, o treinador não pretende fazer pausa na carreira. Diferente de outros técnicos que optam por descansar após uma saída turbulenta, Felipe Luiz já deixou claro para pessoas próximas que se considera totalmente disponível para novos projetos. Ele quer continuar trabalhando. Ele quer assumir um novo desafio.
Ele quer provar que pode construir uma carreira sólida também como treinador. E isso despertou atenção. Clubes começaram a observar, empresários começaram a sondar, e um dos cenários que passou a ser discutido foi justamente o Cruzeiro. É claro que até o momento, não existe nenhuma negociação oficial confirmada, nenhuma proposta concreta foi apresentada, nenhum acordo foi anunciado. Mas no futebol muitas histórias começam exatamente assim, com especulações, com conversas discretas, com movimentos silenciosos nos bastidores. E o mais interessante é que essa possibilidade divide opiniões. Existe uma parte da torcida que enxerga Felipe Luís como um treinador extremamente promissor, um profissional moderno, que estudou o jogo em alto nível, que trabalhou com alguns dos maiores técnicos do mundo durante sua carreira como jogador. Estamos falando de um atleta que conviveu com treinadores como Diego Simeone, que participou de projetos táticos extremamente complexos e que viveu o futebol europeu durante muitos anos. Isso cria uma bagagem importante, uma visão de jogo diferente, uma forma moderna de pensar o futebol. Por outro lado, também existe a questão da experiência. Felipe Luís ainda está nos primeiros passos da carreira como treinador. O trabalho no Flamengo, apesar de momentos interessantes, terminou de forma turbulenta. E assumir um clube com a grandeza do Cruzeiro exige muita preparação, exige personalidade, exige capacidade de lidar com pressão, exige resultados. E isso gera debate. Mas a história ainda tem outro capítulo curioso, porque enquanto no Brasil começam a surgir essas especulações, do outro lado do oceano também existem olhos atentos observando a situação. Segundo informações divulgadas recentemente, um clube tradicional da Espanha também acompanha o cenário. Estamos falando do Valência, um time que já foi protagonista do futebol europeu, que chegou a disputar finais de Champions League e que durante muitos anos rivalizou com gigantes do futebol espanhol, mas que recentemente enfrenta um momento complicado. Nas últimas temporadas, o clube lutou contra dificuldades financeiras, instabilidade esportiva e até risco de rebaixamento. Na atual edição da La Liga, o Valência ocupa uma posição intermediária na tabela e busca reconstruir sua identidade dentro de campo. E nesse processo de reconstrução, nomes jovens e promissores no mercado de treinadores acabam se tornando interessantes. Por isso, segundo relatos que começaram a circular entre jornalistas europeus, o nome de Felipe Luís também foi comentado nos bastidores do clube espanhol. Nada avançado, nada concreto, mas o suficiente para aumentar ainda mais o interesse em torno do futuro do treinador. E é justamente por isso que essa história se torna tão intrigante. Porque estamos diante de um daqueles momentos em que o futebol pode tomar rumos completamente inesperados. De um lado, um treinador jovem que acaba de ficar livre no mercado. Do outro, clubes observando oportunidades. E no meio disso tudo, um Cruzeiro que vive um início de temporada cercado de expectativas, pressão e ambição. A pergunta que começa a surgir entre torcedores e analistas é simples. Será que algo grande pode acontecer? Será que a diretoria celeste pode, em algum momento, considerar uma mudança inesperada? Será que Felipe Luís poderia realmente aparecer como uma alternativa para o futuro do clube? Essa pergunta, que até pouco tempo atrás parecia completamente improvável, começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. E quanto mais o tempo passa, mais torcedores começam a refletir sobre o que realmente pode acontecer nas próximas semanas. Por enquanto é verdade, tudo ainda está no campo das possibilidades. São cenários que surgem a partir de movimentações do mercado, conversas de bastidores e análises que começam a circular entre jornalistas, dirigentes e pessoas próximas ao ambiente do futebol. Mas quem acompanha o futebol há muitos anos sabe muito bem como essas histórias começam. Muitas vezes as maiores viradas, aquelas que mudam completamente o rumo de um clube, surgem exatamente dessa forma. Primeiro aparece uma notícia inesperada, depois começam as especulações, em seguida surgem comentários de bastidores. E quando ninguém imagina, aquilo que parecia apenas uma hipótese distante acaba se transformando em uma realidade concreta. É assim que o futebol funciona. E foi exatamente esse tipo de movimentação que começou a chamar a atenção da torcida do Cruzeiro nas últimas horas. A demissão de Felipe Luís do Flamengo não foi apenas mais uma troca de treinador comum no futebol brasileiro. Ela abriu um novo capítulo no mercado de técnicos. Porque estamos falando de um nome que representa uma nova geração de treinadores, alguém que carrega uma bagagem gigantesca como jogador e que, mesmo ainda no início da carreira como técnico, já desperta curiosidade em diferentes clubes.
Quando um nome com esse perfil fica livre no mercado, imediatamente vários cenários começam a ser analisados. Dirigentes começam a observar, empresários começam a fazer contatos, clubes começam a avaliar possibilidades. E foi justamente nesse momento que torcedores do Cruzeiro começaram a prestar atenção. Nas redes sociais, em grupos de discussão, em comentários de vídeos e em debates entre torcedores, o assunto começou a aparecer com cada vez mais frequência. Alguns torcedores começaram a levantar a hipótese de que um treinador jovem poderia representar uma nova fase para o clube. Um projeto moderno, com ideias diferentes, com influência do futebol europeu e com uma visão mais atual do jogo. Outros torcedores, no entanto, preferem um caminho diferente. Existe também uma parcela da torcida que acredita que o Cruzeiro precisa, acima de tudo, de estabilidade. Que mudanças bruscas podem gerar mais turbulência do que soluções. E que o clube deve manter confiança no trabalho que está sendo desenvolvido atualmente. Essas duas visões refletem exatamente o momento que o futebol brasileiro vive hoje. De um lado, existe a busca por inovação. Treinadores jovens, metodologias modernas, ideias novas sobre o jogo. Do outro lado, existe a valorização da experiência. Técnicos que já passaram por grandes desafios, que conhecem profundamente o futebol brasileiro e que sabem lidar com a pressão de comandar clubes gigantes. E é justamente nesse ponto que a figura de Felipe Luiz se torna tão interessante, porque ele representa uma mistura desses dois mundos. Apesar de ser um treinador jovem, ele carrega uma experiência gigantesca dentro do futebol. Durante sua carreira como jogador, atuou em altíssimo nível por muitos anos. Passou por ligas extremamente competitivas, trabalhou com alguns dos técnicos mais respeitados do planeta e participou de projetos táticos extremamente avançados. Essa bagagem não desaparece quando um jogador se torna treinador. Ela se transforma em conhecimento, em leitura de jogo, em capacidade de entender o que acontece dentro de campo. Mas ao mesmo tempo existe a questão que sempre surge nesses casos: o tempo de carreira como técnico. Treinar um clube do tamanho do Cruzeiro não é uma tarefa simples. Estamos falando de uma camisa extremamente pesada, de uma torcida apaixonada, de uma história gigantesca dentro do futebol brasileiro e de uma pressão constante por resultados. O Cruzeiro não é um clube que aceita temporadas apagadas. O Cruzeiro exige competitividade, exige títulos, exige protagonismo. Por isso, qualquer mudança dentro da comissão técnica sempre gera debates intensos. Mas existe um fator que torna essa história ainda mais interessante. O mercado de treinadores no futebol brasileiro vive um momento extremamente agitado. Clubes estão constantemente avaliando seus projetos. Resultados de curto prazo muitas vezes determinam decisões importantes. E quando um treinador jovem, com projeção internacional e com uma história respeitada dentro do futebol aparece livre no mercado, naturalmente ele se torna alvo de observação. Isso não significa que negociações estejam acontecendo, mas significa que o nome passa a existir dentro das conversas. E no futebol, às vezes, uma simples conversa pode se transformar em algo muito maior. É por isso que tantas pessoas começaram a prestar atenção nesse cenário. Porque o futebol brasileiro já mostrou inúmeras vezes que mudanças inesperadas podem acontecer quando menos se espera. Um treinador é demitido, outro fica livre no mercado. Dirigentes começam a analisar cenários, e de repente uma negociação surge. Talvez silenciosa, talvez rápida, mas suficiente para mudar completamente o rumo de uma temporada. E é justamente essa possibilidade que deixa muitos torcedores atentos. Será que o Cruzeiro poderia, em algum momento, considerar uma aposta em um treinador com perfil diferente? Será que Felipe Luiz poderia enxergar no Cruzeiro um projeto interessante para reconstruir rapidamente sua carreira como técnico? Ou será que o destino do treinador será realmente fora do Brasil, talvez em um clube europeu que busca novas ideias e novos nomes para iniciar um projeto de reconstrução? Essas perguntas ainda não têm respostas, e talvez demorem um pouco para aparecer. Mas uma coisa é certa: os bastidores do futebol estão se movimentando. Empresários conversam, dirigentes observam, clubes analisam possibilidades. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, o mercado começa a se agitar. Por isso muitos jornalistas dizem que as próximas semanas podem ser decisivas para definir o futuro de Felipe Luiz, seja no Brasil, seja na Europa, ou quem sabe em um cenário completamente inesperado que ainda nem começou a ser discutido publicamente. O futebol tem dessas coisas. Histórias que começam discretamente, rumores que surgem quase sem fazer barulho, mas que aos poucos vão crescendo, ganhando força e despertando a curiosidade de milhares de torcedores.
E quando menos se espera, aquela especulação inicial acaba se transformando em um dos assuntos mais comentados do futebol. Será que estamos diante de uma dessas histórias? Será que o futuro de Felipe Luiz pode cruzar com o caminho do Cruzeiro? Ou tudo isso ficará apenas como mais uma das inúmeras especulações que surgem no futebol brasileiro? Só o tempo vai responder. Mas uma coisa é certa: a torcida do Cruzeiro já está observando cada detalhe dessa história. Porque no futebol, quem acompanha de perto sabe que qualquer movimentação pode mudar tudo. E se você quer continuar acompanhando cada capítulo dessa história, cada bastidor e cada nova informação que surgir sobre o Cruzeiro, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sino das notificações. Porque aqui você fica sabendo de tudo que pode impactar o futuro da Raposa. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Felipe Luiz poderia realmente ser uma boa alternativa para o Cruzeiro no futuro? Ou acha que o clube deve manter total confiança no trabalho atual e evitar qualquer tipo de mudança neste momento? Deixe sua opinião aqui nos comentários, participe da discussão com outros torcedores e compartilhe o que você pensa sobre esse possível cenário. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando todas as notícias, bastidores e movimentações que podem mexer com o futuro do Cruzeiro.